Porque storytelling, você não precisa nem tocar num livro. Storytelling são 3 pontos. Uma história hipotética ou de terceiro, você entra na história, pega a pessoa, trava o pino igualzinho de airbag, e se tocar os 3 pontos, explodiu. Então a galera fala uma dificuldade. O que é storytelling? Storytelling é o seguinte: eu conto a história de alguém, nunca começo com a minha. Depois eu entro nessa história. Depois eu te ponho na história. E o boom da história é: vamos atravessar a ponte. Se a pessoa só entender essa aula. Vou dar uma, por exemplo, onde Jesus contando a parábola do semeador. Ele faz o seguinte, fala assim: o semeador, Jesus fala, saiu para semear. Ele está falando dele? Não, ele está falando de uma história hipotética. O semeador saiu para semear. Ele pegou semente, jogou no asfalto. Ele jogou nas pedras, jogou no espinho, jogou em tal lugar. Eu, por exemplo, eu já fui semeado num lugar onde era espinho. As pessoas não queriam que eu prosperasse naquele lugar. Eu acabei de entrar na história, agora eu vou chamar você. Agora, Cariane, pensa você num lugar que você era um cara top, mas o ambiente não deixava você prosperar. Você estava em espinhos, não estava? Ou seja, eu falei do semeador, eu entrei na história, eu pus você. Agora o segredo do storytelling é cabum. É falar: se você não sair daí, você não vai prosperar. Então eu saí, eu prosperei, agora é a sua hora de prosperar. Então vamos atravessar a ponte? Se você fizer isso, esquece 300 livros, 300 páginas. Só faz isso. Nunca comece com a sua história. Sempre com a história hipotética ou de terceiro. Entre na história, coloca a pessoa e atravessa a ponte com ela.